Pink Umbrellas Art Residence foi um festival que a gente criou em junho de 2020. Ele já estava no ar. Você pode fazer uma tomada aqui que começa aqui, abra. Olá, bem-vindo ao Top Show. Já estamos prontos, fica postinho. Faz um teste aí, já. Teste, áudio. Mas aí eu só vou distorcer o nariz pra baixo. Não vem. E a gente fica bem mais escuro, o que pode ser bem mais legal, não é? Então tá muito escuro, né? Tá ótimo. Conseguiu? Um prazer vocês aqui no Arvich Lab, versão pandemia. Lugar em comum é o tema dessa edição e vocês já participaram da outra. É um prazer ter vocês agora nessa categoria de artista articulador, que é o que vocês são também, né? Artistas que se relacionam com outros artistas e fazem arte junto com outros artistas. Então, vocês são inspiradores dessa categoria, desse sub-eixo aqui, né, do artista articulador. Bom, informação básica sobre o Pink Umbrellas, né? É uma residência ou é uma ocupação? Por que não as duas? Eu diria. Qual é a pergunta do Lucas? Se é uma residência ou é uma ocupação? Uma ocupação não é. Não é? Não. Pink Umbrellas Art Residence. Uma ocupação online. Uma ocupação online. Então tá respondido, Lucas. São os dois, cara. Né? E esse nome de what the fuck? Que nome é esse? Pink Umbrellas. É super simples, eu ganhei um guarda-chuva sensacional, chinês, que fazia pontinha, abria assim, daí fazia aquelas coisinhas, daí descia o guarda-chuva, né? Um dia antes da gente ir fazer a nossa temporada lá em Berlim de 2018. 2020, foi agora. Tô loucão, desculpa. Upsi-dupsi. Agora. Então, é verdade, eu sei. Agora. Eu ia dar pra Mirella, porque era super especial, assim, a cara dela ia amar. Mas a moça da alfândega não deixou eu entrar. Aí acabou a história do guarda-chuva. Exato. Isso começou em 2020. Isso começou o guarda-chuva 2020, rosa, que ficou preso lá e não foi. Ficou a foto. Aí a gente fez as apresentações lá, voltou pro Brasil, começou a pandemia. Moep rapidamente se internou no estúdio, porque ele estava, né? Você estava louco de vontade de fazer música, de fato, porque a gente não tinha tempo na vida, nunca. Daí a Mirella e eu, a gente chega à conclusão desse festival, dessa ocupação. Por isso eu acho que é a dúvida, porque a gente geralmente ocupa os lugares. A gente não faz um festival, nem uma residência. A gente ocupa, cria e vai embora. Então por isso. Mas é uma residência porque os artistas têm um tempo de maturação para ter uma ideia, para desenvolver essa ideia e para apresentar numa estreia. Né? Seja um processo, até onde chegou esse processo de pesquisa, de mergulho, nessa linguagem que tem que ser descoberta entre duas pessoas que na maioria das vezes não se conheciam. A gente fez uma lista de 100 pessoas, né, que a gente queria chamar, pessoas que a gente gostaria de criar duplas e a gente gostaria de trabalhar juntos numa ideia, nessa ocupação e tal. Mas a gente fez uma lista de 100 considerando que umas 50 pessoas aceitariam, né, 60. Então ficaria um número razoável ali para lidar durante um mês, criar uma programação com essas pessoas. Mas as 100 pessoas, assim, teve uma pessoa que não pôde. Eu me senti também nesse ponto de encontro
com várias pessoas de diversos lugares, com diversas ideias, com várias narrativas, e me colocou muito nesse lugar de inter-relação com essa diversidade de coisas que foram chegando, e a gente foi se envolvendo, a gente do Pink Umbrellas, se envolvendo tanto com isso que chegamos aí para além de 2020, com mais uma edição em 2021. Pergunta 2. Moep Mirella. No começo da pandemia, o Pink Umbrella começou em junho. A gente já tinha ali uns 3 meses, né? Março, abril, maio, 3 meses de pandemia no Brasil. E no começo da pandemia parecia ser uma oportunidade de entrega a fazeres mais individuais, mais suaves, mais pessoais, menos compromissados com o mostrar e mais com o fazer dentro de casa, com leitura, com pesquisa, né? Mas em junho vocês começam com uma agenda intensa, mostrando na segunda-feira, tendo uma crítica, né, invasão crítica na sexta, e isso não parou, né? Como vocês conseguiram convencer tanta gente a participar disso? Assim, desse grande projeto. A gente ligou para elas e pensou, vocês vão vir? Elas falaram sim. E aí, fechou. Então, o começo da pandemia, imediatamente ele foi para coisas mais pessoais, né? Todo mundo eu acho que tentou fazer aquilo que nunca conseguia fazer por falta de tempo. Mas também a gente não tinha a dimensão de que isso ia durar 1 ano, né, 2, sei lá. Naquela época começou como uma quarentena que poderia durar 1 mês ou 2, né? A ideia era um pouco essa. Mas a gente queria fazer uma coisa que não fossem as lives, né? O ponto é esse. E aí a gente pensou no espaço da internet, como que ele estava sendo usado. A gente não gostava das lives, então a gente pensou nessa ideia dessa ocupação que a gente fazia, trazendo várias pessoas e propondo duplas, e por que não tentar fazer isso com os nossos amigos, porque na época a gente achava que ia durar 1 mês ou 2, meio que reunir os amigos em duplas novas, tentando ocupar o espaço da internet como espaço de atuação experimental mesmo, reunindo pessoas que são de áreas diferentes. E nesse caso, como era através da internet, todo mundo tinha que criar a distância, por que não reunir pessoas que não fossem só do Brasil ou só do seu bairro, os amigos do mundo. Criar um trabalho com outra pessoa que você não conhece ou numa parceria que você não está acostumado a fazer, ainda mais nesse momento, né, específico do mundo. E então eu acho que todo mundo veio com muita sede, mas realmente não tinha uma intenção de virar uma ocupação de 7 meses e depois se desdobrar em outro festival que a gente acabou de fazer uma 2ª edição, e de se desdobrar em 1000 outras ideias que a gente tem também. Isso não existia. O Pink Umbrellas surgiu durante a quarentena para ser uma coisa que movimentasse um pouco os amigos próximos. Por acaso a gente tinha acabado de voltar da Alemanha, então esses artistas, né, internacionais que acabaram participando, eles faziam meio parte desse nosso dia a dia, que estava muito recente. Então não teve também a ideia de vamos criar uma mostra internacional ou uma residência internacional. Vamos lá, Pink Umbrellas. O que eu achei mais legal foi que a ideia começou bem pequenininha, e a ideia era, né, da Mirella e do Moep, de criar esse canal no YouTube e propor umas trocas entre artistas. E eu achei a ideia já era muito boa em si, mas o que foi mais legal foi ver a capacidade que eles tiveram de agregar tanta gente bacana e a seriedade com que foi levado, né, o canal. Então era confiável, você sabia que tinha uma periodicidade que era respeitada, eu participando ali, né, no bastidor, sacando assim um trampo absurdo que deu, né?
E eles levando numa ótima e numa puta de uma vibe e preencher um vazio na minha vida. É realmente um festival que eu considero que salvou minha vida e a vida da Mirella também. E vai saber de quantos mais. Conduzir o Pink Umbrellas durante mais de 6 meses dá muito trabalho. O que motivou vocês a continuar, né? Negociar com o outro, demandar que o prazo seja cumprido, fazer com que o trabalho apareça e seja potente, fazer com que alguns que não entregam no prazo sejam substituídos por outros, né? Como que foi estar no meio desse caos, dessa tensão e conseguir fazer tudo isso? O que motivou o Pink Umbrellas foi o que foi surgindo a partir dele mesmo, não do que a gente idealizou no começo. Não, ela criou vida, o negócio teve vida. O que faz alguém pensar num festival de 7 meses, sabendo o trabalho que vai dar e a dedicação que você vai ter? Foi super tenso. Por isso que eu falo, criou vida, meu. Quando viu, foi pro próximo mês, aí foi pro próximo. Isso foi o que salvou a nossa vida, Lucas. Senão a gente não ia ter nada, cara. A gente manteve ali num ano fudido, cara. Num ano perdido. A gente não teve esse ano perdido pra gente. Teve perdas. Eu perdi umas pessoas que me dói a alma, pronto. Mas para você não se afundar e também não entrar numa depressão e seu corpo ficar debilitado e você ficar vulnerável, brother, a gente manteve a coisa ativa. Então a gente trabalhava de segunda praticamente a segunda, cara. Domingo, às vezes eu tava fazendo coisa lá para entregar para segunda, sabe? A gente foi descobrindo, a gente nunca tinha feito um festival. Isso Era um festival. Isso acabou se transformando num festival. Exatamente. Numa galeria online de coisas experimentais, ele se transformou e tá lá ainda. Nunca teve esse peso de putz, tá muito pesado. No final. Também 7 meses depois a gente tava já, além de exausto, como todos os artistas também, inclusive o Rui e a Patrícia, da Antropositivo, que faziam as críticas, cansados. Então foi natural, né? Fechar com um ano, assim. As pessoas vinham com muito prazer, né? Não tinha um convencimento, a gente nunca teve que convencer ninguém, a gente nunca também tentaria convencer ninguém, porque não tinha esse propósito. A gente tá pensando nessa proposta, você tá afim, né? Olá, eu sou a Patrícia Vidanes, ele é o Rui Filho, nós somos editores da plataforma de arte Antropositivo e também criadores das invasões críticas durante o Pink Umbrellas. Mais ou menos em maio de 2020, a Mirella e o Muep entraram em contato com a gente para a gente criar uma parte crítica do canal e de um canal de videoarte, e a gente ficou com um incômodo, com vontade de experimentar também alguma coisa diferente. Então nós resolvemos criar videocríticas. Não sei se esse termo existe, mas estou tentando aqui encaixar um pouquinho o que a gente fez. A princípio era para ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, e no fim a gente foi de junho a dezembro, e foi muito incrível, principalmente pelo tamanho da liberdade que a Mirella e o Muep nos davam para trabalhar, mesmo com um prazo insano, e aí era mais desafiador ainda, porque as obras estreavam às 5 da tarde de uma segunda-feira e a gente entregava a nossa videocrítica na quarta noite. Então era tudo corrido, era o tempo de pensar o que fazer, pensar que imagem capturar, editar, ou escrever a crítica, finalizar som, enfim, tudo acontecia em basicamente 2 dias. E foi muito incrível, de verdade. Os artistas, no começo, nos 2 primeiros meses, eles tiveram um pouco menos de tempo para criar esse trabalho, né? Como no caso do Pedro e da Keren, que foram os primeiros que a gente convidou. Eles tiveram 2 semanas. Eles foram os mais valentes nesse sentido. Porque eles realmente se jogaram numa linguagem, mas eles tiveram 2 semanas porque a gente fez assim. A gente falou,
Eles ajudaram a dar esse salto. Na verdade, ninguém juntos. gaguejou. Ninguém gaguejou. E foi assim do começo ao fim, ninguém gaguejou. Porque com duplas, as pessoas têm que criar ali um mini planeta, uma mini órbita. Parece que é mágico, cara. O caos, ele entra em sincronia quando tem duas forças. Pode demorar um tempo, mas ele entra, inevitavelmente. Nossa proposta, que eu acho que também seduziu muito, apesar de você não ter nenhuma restrição. O que a gente pedia, né, como curadoria, era que a dupla tentasse retirar um pouco um e o outro do seu lugar comum de atuação, do que você já faz como artista individual, né? Então, se deixar penetrar um pouco pelo outro, entender um pouco qual é esse lugar comum e que explore uma comunicação mais subjetiva num espaço que é a internet, que é mundial. Que é mundial. Um trabalho dentro do Pink Umbrellas com a Kátia, que é uma cantora lírica, que trabalha com ópera contemporânea alemã, junto com você, que é um videoartista. Então, a proposta das parcerias era sempre, ao nosso ver, uma coisa muito interessante, porque a gente realmente planejava, era um Lego, né? Não é um Lego? Sem dúvida. Essa pecinha. E aí as duplas também foram muito diferentes. A gente nunca teve um furo de entrega. O que a gente se propôs foi isso, construir um diálogo que não fosse simplesmente uma conversa, mas um diálogo também provocativo e artístico. Por isso se aproximar da linguagem, da estética, da poética, do interesse que o outro tinha ao construir a sua obra. O que nos desafiava a encontrar uma maneira na gente, no nosso fazer e no nosso expressar, de como ecoar o interesse do outro em nosso próprio trabalho. Acho que isso foi o grande desafio desse processo todo. A gente começou a dar 2 meses de espaço para cada artista desenvolver esse trabalho. Começou a dar um conforto maior para os artistas. Então a gente focava nas nossas introduções, que davam um super trabalho, porque a gente gravava toda semana, em todo o material de divulgação que a gente tinha que fazer, que a gente produzia semanalmente. Não, muitas coisas. Então os artistas estavam fazendo a parte deles e a gente estava fazendo a nossa. E magnificamente isso funcionou. Então, essa parte muito prazerosa de que quando está todo mundo comprometido e querendo fazer uma coisa pelo prazer, isso funciona. Você não tem que cobrar ninguém, não tem que... por que eu vou furar se é uma coisa que eu aceitei, que está me dando prazer fazer e eu me comprometi? Por que tem que furar? A gente, né, acho que a gente tenta nunca furar com ninguém, a gente tem um pouco essa relação com as pessoas, né, de comprometimento, não sei, mas magicamente isso aconteceu de uma forma fluida. Mais uma pergunta. Mirella Moep. É nítido vendo Pink Umbrellas que tem uma diversidade muito grande de linguagens. Um é um plano sequência, o outro é uma performance, o outro é um vídeo, o outro é uma espécie de vídeo documentário, o outro é tipicamente uma videoarte. Isso era desejado, essa diversidade foi intencional, foi bem-vinda? Imagino que sim, né? Mas vocês esperavam isso, né? Ou tinha aquela ideia de uma curadoria que busca juntar expressões que formam uma coerência de visão, né? Como se isso fosse endossar um pensamento que é um pensamento da linha de trabalho de vocês, musical e visual, né? Houve uma tentativa de coerência ou a incoerência? Essa diversidade foi desejada, intencionada desde o início?
As regras do Pink Umbrellas foram feitas para serem quebradas. A incoerência era totalmente proposital. A coerência é a incoerência. Se cada um vem de uma origem completamente diferente, isso vai gerar coisas caóticas. Existem playlists, mas elas tocam álbuns. A gente queria que isso acontecesse. Eu acho que a única coerência que a gente queria que acontecesse era entre as duplas que se formavam. Ali elas precisavam encontrar esse lugar da coerência. E acho que isso aconteceu. Esse espaço aberto, ele é muito importante, né? Para provocar a gente, né? Essas duplas que vêm de lugares distintos, essas duplas que não se conhecem, se provocam e se estimulam a criar. E muitas das coisas que começaram no Pink vão ter continuidade no futuro, já estão tendo, né? Sempre com duplas, com uma exceção do Matheus Leston, que foi muito interessante para a gente quebrar nossas próprias regras. ¿Qué tal? Pero porque estaba enojada, dicen que se fue a Ciudad Juárez y que en Ciudad Juárez que se había quitado la argolla de matrimonio. A gente conecta tudo, então vamos usar essa força da tecnologia para conectar, evoluir, né, sem medo da parte ruim que essa tecnologia traz. Então, como tudo tem dois lados, a gente está usando o lado que a gente considera saudável para criar arte, conectar as pessoas. Pink Umbrellas, ele tem esse processo meio anárquico no sentido de rever sempre suas próprias regras, abrir exceções quando elas são significativas, quando elas são importantes. Nem sempre eles não se conheciam, como no caso do Tetini com a filha Yoko Afi, que é uma menina que toca cello como ninguém e foi autora, junto com o Tetini, da composição que foi feita para esse vídeo. Foram, eu acho que 66 artistas e 30 críticas. Então foi uma coisa realmente feita em grupo, assim, as nossas energias entraram em sync, né? Por mais caótico que seja, faz parte do caos entrar em sync, né? Igual a natureza. Era água. Colaborativo que se formou e atua de fato de maneira autônoma, e ele é absolutamente organizado, ele é aparentemente caótico, mas ele se entende no meio desse caos e ele se transforma em absoluta harmonia. Essa capacidade de fazer essa ponte. Essa eu acho que é a nossa grande capacidade como curadores. The filters that they use and having to present beauty standards that are not even human or real. In fact, you can imagine the filters of having those huge eyes, for example, or there's been a huge increase in plastic surgery trying to
I feel comfortable with like selfies, for example, because I can really influence them, but I have such a hard time like seeing myself in pictures, other people taking pictures of me, and then especially with modeling when it's also other people dressing me, other people doing my makeup or whatever. Bom, vocês, só para amarrar, vocês dizem que o espaço online, que é considerado um espaço único, sem fronteiras, sem distanciamento, né? Ele pode ser um lugar de pesquisa habitual. Como tornar esse espaço online onde a gente foi obrigado a estar hoje em dia, como torná-lo interessante? Lucas, essa é a melhor parte, Truta. Que nem você, um dia eu falei pra você assim, você tem que não sei o que, você falou, eu não tenho nada. Daí eu falei, genial, irmão. Então a gente não é obrigado a estar na internet, brother. De forma alguma, a gente tá porque a gente escolheu tá. Galera, já falei que achava que eu não tinha que responder essas perguntas, que elas foram dirigidas às pessoas que melhor poderiam responder. Mas vamos lá, vocês pediram, então vamos lá, né? A última pergunta que o Lucas faz, né? Um pouco como tornar esse espaço virtual, espaço da rede, né, interessante. Acho que é uma pergunta muito pertinente para esse momento, né, porque ele já foi muito interessante, ele se tornou muito desinteressante, opressivo, e de repente a gente tem agora a oportunidade de tornar ele, tá tendo, né, essa oportunidade de tornar ele interessante novamente, né, e eu acho que tem muitos caminhos aí, né, mas um deles, sem dúvida alguma, pelo menos o caminho que eu acho que o Pink Umbrellas comprovou que funciona é habitando esse espaço, né? Algo que a gente acabou não fazendo direito nos últimos anos, né? Entregando isso para os algoritmos, para o comportamento automatizado, para as redes sociais ubíquas, mas nem tanto assim. E eu acho que, particularmente no Pink Umbrellas, se propôs um habitar coletivo, né? Muitas pessoas, muitos artistas ocupando, se encontrando, e acho que é um habitar coletivamente para além desse uso para o qual a rede vem sendo utilizada. A rede não foi criada com esse intuito, mas ela vem sendo muito utilizada por empresas, por marcas, enfim, por redes sociais, que tentam de alguma forma doutrinar que tipo de uso a gente vai fazer delas. E de repente o interessante é justamente quando a gente se encontra na rede para fazer um uso que não seja nenhum desses, né? E aí eu acho que a gente tem que destacar do Pink Umbrellas mesmo esses encontros, para além de toda a enorme produção artística que foi ali depositada, acho que esse encontro para conversar, né? As pessoas se encontraram para conversar sobre arte, para conversar sobre produção, mesmo quando a conversa não estava sendo transmitida, uma conversa de bastidores, mas era um encontro real entre pessoas que eu nunca tinha visto e que hoje em dia, sem dúvida alguma, são amigos queridos. Então eu acho que é isso, é lembrar que a rede é um peer-to-peer entre seres humanos, não entre bots, não entre terminais, né? Então, eu acho que quando a gente exerce essa rede de pessoas, ela se torna interessante, ela tá se comprovando que ela pode ser interessante, né? Eu acredito que é um pouco por aí. Foi uma experiência muito gostosa, fico feliz de ter feito parte, e mais no Pink Talks, que foi um projetinho, né, que acabou nascendo dentro do Pink Umbrellas, e que eu participei mais ativamente com o Kraka. Então, assim, criar essa ponte, né, entre artistas, isso sempre foi necessário, né? Mas ainda mais agora, né, que é um momento tão sinistro. Coisas podem e eu acho que foi muito prazeroso. Do meu lado foi muito prazeroso, muito interessante. E vida longa, né? Acho que o filho está criado, agora lá no Sesc Avenida só alimentar. Paulista, né? Favoritos do Google vai lotando com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E, de alguma maneira, a pandemia já estava entre nós, porque as artes estavam sendo feitas para os artistas. Sim, Vou te falar, a caixinha, os artistas se mantiveram na caixinha. Um investimento, elas precisam ser alimentadas para que elas cheguem em algum lugar potente.
Você precisa alimentar o que já existe e você precisa dar espaço para coisas que possam dar errado. E saber que as coisas acontecem sem ter que ficar cobrando as pessoas, que cada um sabe exatamente o que tem que fazer e que tem prazer em fazer aquilo que tem que fazer e que faz bem feito, assim, na medida da sua realidade possível naquela hora, mas que se dedica para isso, e aí as coisas funcionam, né? É isso que é o Pink Umbrellas. Sobre as coisas, sobre como a gente vinha fazendo tudo, e quem sabe a gente tem uma oportunidade de renascer de uma forma diferente. Z rezydencji i zaprezentować swoją pracę. E quindi questo è il fulcro alla fine, no? Imparare qualcosa di nuovo, imparare una realtà, imparare a vedere il mondo con occhi non tuoi e superare i propri limiti. Lavorare con persone che vengono da una realtà diversa dalla tua intanto arricchisce. E dovrebbe essere promosso e fatto di più. A gente está produzindo material para a internet de arte, eu acho incrível, porque a internet é um espaço realmente democrático, é um espaço realmente de pesquisa, sair um pouco dessa quarentena, dessa casinha que a gente está preso nesse momento e pelo menos através de uma tela encontrar outros espaços. Proposta do Pink Umbrellas, que surgiu uma proposta realmente... Não vai se distrair. Espontânea, né? O assunto era... Que louco, né? Como sobe o assunto, né? Mas acho que está respondido. Isso tudo é um risco enorme, mas é muito estimulante. E foi isso que foi alimentando essa mostra, essa galeria virtual, esse festival, essa residência, essa ocupação. Isso aí, meu. Vida longa pro Pink Umbrellas. Espero que role essa intersecção com todos os artistas que tiverem, dispostos a trocarem com o Pink Umbrellas. E é isso aí, assim a gente vai conquistar o mundo. Pink Umbrellas. Todos os artistas, colaboradores envolvidos. Umbrellas chega ao fim dos 2020 ao 2025. A gente vai fazer um festival de duplas que vão brigar. Fechou. Toque.